Aqui é o Bar do Gerson. Saudações, está começando o 30º episódio do Bar do Gerson, o podcast mais relevante com os participantes mais fracassados do Brasil. Eu sou o Wedley e ao meu lado temos ele, Jones Victor, novamente aqui. Um abraço para todos e ao meu lado temos Yokoso, Mistério! Nossa, mano. E ao meu lado temos... Não pode ir, Godão. Depois da apresentação aí eu Então, meu nome é Godão e aqui estou. Opa. Já que o Dr. Mega abaixou os disfarces, aqui é o Guilherme, né? Graças a Deus. é como se ninguém soubesse. Enfim, o Guilherme, qual é o tema de hoje? Não tem um nome específico pra isso, tem. Tem que Inventa um explicar agora. o tema todo, é bem complexo. Caralho, fala com ânimo, porra. Um ânimo, pô. Imagina que você tá falando com uma mulher, caralho. O tema de hoje é... Saca só. Eu sou repreendido por mulheres por falar com muito ânimo. Então... Você tá sendo repreendido pela gente por falar igual um Não, cadáver. eu não me importo com sua repreensão. Vai, Natan, explica aí pra nós, vai. Você é o mais animado aqui. Quê? Eu? Mas não, você que escolheu o tema, você que explica, ué. Eu fui compelido a escolher o tema, ameaçado. Sequestraram minha família. Sequestraram o seu pincher? Sim, ele voltou triste pra casa. O tema é... E você ficou feliz porque o pincher não voltou, né? Podia não ter voltado. Tá bom, vai, manda o tema. Vamos tentar construir uma história com cada um sendo compelido a falar um trecho dela. Por não sei quanto tempo, Edley. Eu não pensei nos detalhes. Mano... A gente Eu vai acho falando que- e quando quiser parar a gente para. Mano, Mas eu é acho muito que fácil. Geralmente não tem tempo, mano. É onde o cara quer parar pra foder o outro, geralmente. Né? Se o Natan aprovou a ideia, eu quero ver o que ele tá pensando. Não pensando em nada em particular. Pode O ser que os isso, mano, então. o que os mano fazem é fazer aquele jogo de palavra também, tipo, você vai falando só a palavra, é tipo um stop, né, mas você vai falando só a palavra que começa com a mesma letra, aí você vai, aí o último que não souber nada toma, tá ligado? Geralmente joga esse jogo aí quando a galera tá bêbada, né, joga com geral louco pra mandar umas bosta mesmo. Então tem que tirar aí alguém pra começar. A não sei que o Guilherme queira começar, já que ele é o anfitrião aí, ele que escolheu essa bosta. Ou ele que trouxe o tema, ele que tem que começar. Então ele que tem que começar. Cara, eu adorei esse tema, mas tipo assim, não tem ligação. Posso falar o que eu quiser pra completar. Não, você pode, velho. Pode. Cara, é hoje que eu crio meu astronauta maconheiro. Você pode criar um macaco no espaço, fumando um beck e assistindo o Mr. Robot. Você pode fazer. Caralho, que genial. Cabecei disso. Mano, tenho que... Tem alguma restrição, então? Autoimposto aí? Ué, você que decidiu o tema, você que decide isso Porra, também. você tem que saber das regras, cara. Eu acho que eu não tenho restrição, né? Vocês estão falando como se eu tivesse optado por escolher um tema. Você que trouxe essa porra. Só foi qualquer coisa pra parar de encher o saco pra eu falar o tema. Muita dedicação. Tanto faz, eu vou começar então. Não, calma, vamos definir a ordem. A ordem vai ser aqui do Discord, então, vai. Quem vai falar? Já que o Guilherme tá em primeira, o Godão vai ser o segundo, o Natão terceiro, e o Dr. Merda em quarto, e eu por último. Acho um pouco triste pro Edley continuar da onde o Natan e o Godão vai parar. Vai ser bem interessante ver. Cara, eu vou levar isso como uma não ofensa, mano. Tá ligado? Não, pô, Porque... eu tô elogiando a capacidade criativa de vocês. Caralho, eu me senti bem com isso, velho. Eu não sei se sou bom nisso, mas vamos ver o que vai sair, né? Eu não fumei maconha, então eu tô sem criatividade, mano. Mentindo, eu não tô. Eu não tenho criatividade, então... Bem... Vou começar com o que passar na minha cabeça.
Era uma vez um jovem chamado Carilli. Ele estava na Arábia Saudita ganhando muito dinheiro. Então pensou, vou comer putas no Brasil, carnaval vai começar. Então Carilli retornou ao Brasil. Pronto. Bom, Caribe era um jovem muito audacioso, família. O cara chegou no Brasil com seus 23 anos e pensou: irei tentar pegar o máximo de mulheres que eu conseguir. Só que Caribe, outrora, foi apaixonado por uma linda dama. Que essa dama fez com que ele tomasse essas atitudes de querer dormir com qualquer mulher, literalmente qualquer mulher do Brasil. Não tem um porquê ser mulher do Brasil, ele só queria dormir com mulheres do Brasil. Então, o Caribe veio pra cá para isso. Quando o Caribe chegou aqui, ele foi encontrar um amigo dele. Um amigo dele chamado Rodrigues. Um jovem, um pouco mais novo, que o levou para sair na noite em que chegou. Tá, então o jovem, o Rodrigues chamou o nosso protagonista pra sair e eles foram no cinema. E aí o Rodrigues foi escolher um filme, e aí o filme que ele escolheu foi um filme genérico aí de ação. Aí eles estavam lá, né, vivendo o filme, e aí tipo no meio do filme o nosso protagonista precisou ir no banheiro. Aí o nosso protagonista foi no banheiro. Vai, Wesley. Que desenvolvimento fantástico. Ele foi no banheiro porque ele não queria ver filme, ele queria aproveitar as mulheres, né? Aí ele foi no banheiro, aí ele pensou, que merda que eu tô fazendo com a minha vida? Aí ele voltou pra sala de cinema e puxou o amigo dele, Rodrigues, aí gritou com ele, eu não queria vir pro cinema, vamos pra uma balada, porra. Aí eles dois foram pra uma balada, aí eles começaram a beber e ficar loucão, aí eles se estranharam com segurança e o Rodrigues começou a bater no segurança. Aí o Carilli foi separar e os dois levaram uma surra. Aí daí foram pro hospital. E eu... Continua aí, João. O grande Carilli, ele ficou internado em uma maca da UTI. Quando ele olhou para o lado, ele viu bonitas pernas dignas de uma italiana gostosa. Mas então, quando ele foi subindo para ver o rosto de sua grande enfermeira, ele viu que não era nada mais, nada menos do que Neymar. Sim, o Neymar no corpo de uma gostosa. Então, Neymar olhou para Carilli e falou: você está procurando oportunidades? Você quer viajar o mundo? Você quer conhecer estrangeiras? Pois bem, então eu serei o seu mestre. Mas primeiro você tem que fazer um pacto comigo. Então Carilli perguntou: o que eu preciso fazer para poder realizar meu sonho? Então Neymar disse para Carilli: você precisa ser o técnico do Santos. Santos? Santos Futebol Clube? Neymar respondeu: este mesmo. É um grande preço que você terá que pagar para ser o mestre deles. Então Carilli, com muito prazer, aceita e faz o pacto com o Neymar. Ele tinha que dar uma chuteira para um cadeirante para fechar o pacto. Quando ele estava chegando na ACD para entregar a chuteira para o cadeirante, ele parou, e aí agora é a vez do Guilherme. Então Carilli se perguntou: mas para fechar o pacto eu não devia ser técnico do Santos? O que eu estou fazendo aqui com essa chuteira na mão? Muito confuso as instruções de Neymar, mas tudo bem. Ele entregou a chuteira para o cadeirante e o cadeirante agradeceu: muito obrigado.
meu número de gols vai aumentar muito na pelada. Carille ignorou o comentário do cadeirante e se dirigiu a Vila Belmiro, que fica localizada em Porto Alegre. Chegando lá, ele avistou um jovem com uma planta suspeita na mão. Ele olhou e disse: "Jovem, eu odeio maconheiros." E deu uma bicuda na boca desse jovem. Cara, é isso. Bom, na hora que... Pera aí. O Caribe que tomou a bicuda? Boiei. Não, ele deu. Foi o jovem maconheiro, pô. Ah, Daí ele beleza. deu uma bicuda no jovem na boca. O Caribe deu um chute no jovem maconheiro. O jovem maconheiro caiu, cara. Mas na hora que ele caiu, mano, um pequeno pacotinho saiu desse jovem maconheiro. Caribe, pequeno jovem, audacioso como mencionado, Ah, não. olhou aquele pacotinho Não. e disse: "Do que se trata? Do que se trata?" Caribe desembrulhou o pacotinho. Havia algo esverdeado, um pouco amassado, mas esverdeado. Caribe cheirou, se perguntou se tratava de maconha, mas o cheiro era agradável demais para se tratar de maconha. Caribe olhou para um lado, olhou para o outro, guardou o pacotinho no bolso e fingiu que nada daquilo tinha acontecido. Caribe saiu de onde ele estava, se perguntando o que faria com a erva. Se ele iria fumar, vender, o que ele iria fazer. Enquanto Caribe saía de lá, ele avistou na rua belas jovens, loiras, siliconadas, garotas dignas. Ao olhar aquelas mulheres, ele se perguntou: será que eu consigo pegar uma delas? Então, Caribe se aproximou das jovens mulheres bem devagar. Pode ir o próximo. Então ele se aproximou das jovens mulheres e chamou uma delas pra sair, né? Fazendo uma conversinha e tal. E aí uma das moças aceitou sair com ele, né? Aí eles, sei lá, eles foram era de noite, eles foram num parque que ficava ali perto. E aí eles começaram a trocar uma ideia e tal. Só que aí o nosso Carille mostrou o pacotinho dele pra jovem. E aí a jovem perguntou se ele queria vender pra ela, né? Aí o Carille, vendo ali uma oportunidade, ele resolveu vender o pacotinho, né? E aí, no momento que a compra foi concluída, a moça revelou que na verdade ela era da polícia. E aí a moça prendeu ele. Ligou pra ela, chamou uma viatura e algemou o Carille, né? A viatura chegou, a moça pegou, conduziu o Carille até a viatura e o Carille entrou na viatura e ele foi pra cadeia, né? Chegando na cadeia, ele estava sendo enquadrado por tráfico de drogas e tal. E aí ele ia aguardar o julgamento dele preso, né? E aí ele foi pra sala dele. Na sala dele tinha um cara chamado Giovanni. Giovanni, ele tinha cometido homicídio quando ele tinha 34 anos e agora ele tinha 45 anos. Ele estava tentando ter um bom comportamento dentro da prisão para um dia conseguir sair da prisão e ver sua família novamente. Pode continuar, Wesley. Carille chegou para o Giovanni e falou: precisamos sair dessa cela. Precisamos pensar numa maneira de sair dessa cela. O Carille percebeu que a família de Giovanni, que ele tanto prezava, gostava muito dele. Então ele pensou num plano. Ele pensou num plano em que a família dele ia trazer os meios para ele sabotar a cela. Ele pediu para que o Giovanni pedisse para que sua mulher trouxesse uma lima. Giovanni, muito relutante, pensou: mas isso não é coisa boa. Mas Carille insistiu. Carille insistiu tanto que, em seu aniversário, no aniversário de Giovanni, a mulher de Giovanni trouxe um bolo para ele. E no meio do bolo havia uma lima. Então todas as noites em que todos estavam dormindo, Carille pegava a lima e começava a desbastar a cela. Até que chegou um dia
em que ele conseguiu abrir a cela por completo. E ele saiu correndo, junto com Giovanni. Giovanni se encontrou para a família e se mudou para o Chile. Cara, ele saiu correndo, tropeçou, já era 6 da manhã. Tropeçou e caiu. Ele caiu na frente de uma banca de jornal. Ele abre o jornal e olha. Fernando Diniz foi expulso do Santos. Aí ele lembra do seu pacto. Caralho, moleque. Ele lembra do seu pacto com o Neymar. Por isso ele foi virar o técnico do Santos. Nos primeiros jogos ele estava perdendo, assim como o Fernando Diniz. Aí ele pensou, eu preciso de novos jogadores, preciso de jogadores talentosos. Aí apareceu na frente dele um cara com uma chuteira. Ele reconhece essa chuteira. Esse cara está de pé, mas ele era o cadeirante. E ele será o novo atacante do time do Santos. Próximo aí, vai, João. Caralho, o cara ligou todos os plots, velho. Caralho, hein, mano. Carilli ainda sem acreditar que o cadeirante estava de pé. O cadeirante estava de pé por algum tipo de magia ou simplesmente era algo sobrenatural? A chuteira estava flutuando de seu pé, era como se ele realmente tivesse pernas para poder mover a sua chuteira. E Carilli pensou, somente com este mito, com este grande jogador não será o suficiente para salvar o Santos. Nós precisaremos de reforços. Então ele lembra de seu grande amigo que ele brigou no cinema, que ele acabou arrumando confusão na balada. Seu nome era... sei lá, eu não lembro o nome desse bosta. Enfim. Fernandes, então, né? É o quê? Fernandes. Era Rodrigues. Era Rodrigues, velho? Não, Rodrigues, alguma bostinha, Rodrigues. Ele lembrou de Rodrigues. Rodrigo, sei lá, foda-se, enfim. Então, ele montou a super seleção do Santos com o Cadeirante e Rodrigo. O Santos então foi ganhando. Santos chegou então para jogar um Mundial. Carilli nunca imaginou que ele chegaria lá. Então apareceu novamente Neymar. Antes do jogo da final, Neymar estava segurando nada mais, nada menos do que aquela mesma pedra verde que ele iria vender para policial. Neymar fala então: isto aqui é seu, Carilli. Isso aqui era para sempre ter sido seu, se não fosse naquele exato momento. Essa pedra, esse conglomerado de verde aqui, de ervas, não é uma simples maconha. É a maconha dos deuses. Esse jogo do Mundial, ele será um grande desafio para você, Carilli. Você tem que dar isso aos seus jogadores, para que então eles possam transcender e poder conquistar o mundo. Carilli, ainda em dúvida, ele fala: como assim conquistar o mundo, Neymar? Como eles podem conquistar o mundo ganhando este jogo? Então o Neymar responde: isso não é um jogo. Isso nunca foi um jogo, Carilli. Você está até hoje na Europa e você está sonhando, Carilli. Você está em coma desde que uma gostosa te atropelou. E na verdade, para você sair do coma, você tem que ganhar este jogo, Carilli. Então, Carilli, muito motivado, volta ao vestiário e ele acaba despejando um pouco de pó para cada jogador e falando para eles: enrolem e fumem. Fumem como se não houvesse amanhã, pois nós precisamos acabar com este time meco. Só que quando chegou na vez do nosso querido ex-cadeirante, que flutuava poderosamente, Carilli acabou despejando um pouco mais de ervas para ele. Durante o jogo contra o Paris Saint-Germain da final, Carilli estava passando muita dificuldade, por mais que seus jogadores estivessem bufados pelo efeito da maconha dos deuses. Mas então, o nosso querido cadeirante
ele começa a brilhar. E de um brilho verde, ele começa a gritar. Ah! O jogo todo para. Todos param para olhar o cadeirante. Não era algo normal que estava acontecendo. O cadeirante estava crescendo cabelos pretos nele. Meu Deus. Era como um Super Saiyajin reverso. Os cabelos estavam se enrolando. Na verdade, ele estava fazendo um dread no cadeirante. O cadeirante começou a sair uma fumaça verdona dele. Foi aí que ele virou o Super Reggaeton. Mano, Neste momento, todos pararam para encarar o Super Reggaeton, que, se aproveitando da deixa que todos não estavam acreditando, ele meteu um gol. Então o jogo voltou ao normal. E o Super Reggaeton era impossível. Ninguém parava ele. Era gol, 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 gol. E aí é o Guilherme. então o jogo finalmente chegou ao seu desfecho final, com o time de Carilli ganhando por uma incrível diferença de gols, um saldo de gol absurdo. Então, após o fim do jogo, Neymar aparece para Carilli e diz: acabou, pode voltar para casa. Então Carilli acorda assustado e pensa: nossa, foi todo um sonho. Aquele cadeirante não criou dreads. Eu não estava no Mundial. E então ele levanta e volta para sua vida cotidiana em uma pequena cidade de Minas Gerais, que eu não sei o nome. Carilli então cumprimenta um dos seus ilustres vizinhos, que era nada mais nada menos que Bolo. Cara, bom, depois de passar toda essa loucura alucinante, cara, ele começa a desconfiar que ele não estava só dormindo, entendeu? Ele começa a achar que tinha algo a mais. Então, ele começa a vasculhar suas coisas daquele dia. E ele descobre que no meio da coxa que ele estava dormindo lá, o travesseiro coberto, tinha resquícios de uma substância esverdeada, da qual ele não lembrava de ter tomado posse, consumido, usufruído da mesma. Então, ele começa a pegar aqueles resquícios e investigar, buscando entender de que substância se tratava aquilo. Então, ele faz alguns experimentos com ela, tenta lamber, misturar água, e aos poucos ele vai entendendo o real significado daquela substância estranha. Então, ele tenta adicioná-la ao fogo. Ele pega um pouco daquela substância que sobrou, coloca dentro de um tubinho de caneta, né, família? Improvisamos. E acende a parte esverdeada que ficou sobrando do tubinho de caneta. Aos poucos ele puxa. Quando ele puxa, por breves segundos, ele retorna ao gramado em que ele estava e de repente retorna para sua casa. Então, ele decide que quer fabricar aquela substância. Segue a vez. Ele vai pela cidade em busca de mais matéria-prima e também identificar corretamente o que é aquela matéria-prima. Ele chega no seu amigo William e aí pergunta pro William: William, você já viu algo parecido com essa substância aqui? Eu preciso dela para conseguir produzir um produto que te deixa muito louco e te manda para outro mundo, cara. E o William falou: mano, eu nunca vi um negócio parecido, mas eu acho que eu tenho um amigo que vai saber que parada é essa daí. Então, o William leva o Carilli pro amigo dele. E aí quando o amigo dele, o David, aí quando o David olha para aquela substância, ele fala: não pode ser, é aquela substância. Então nesse momento, o David pega a substância e sai correndo. Carilli fica muito preocupado porque ele perdeu a substância pro amigo do William. Então ele começa a correr atrás do David.
Pode ir, Wesley. Ele não consegue correr, afinal ele não era tão atlético assim. Ele volta frustrado pra casa e ele tem uma ideia. Ele lembra que ele não sabia como aquela substância foi parar ali. Então ele olha nas câmeras de segurança. Ele olha e identifica uma pessoa. Neymar Júnior. Neymar Júnior entra na sua casa e implanta a substância enquanto ele está dormindo. Carilli passa a noite pensando nisso, sem dormir. Aí ele levanta de dia. Ele fala assim: eu vou para o Chile. Carilli se direciona para o Chile, pega o avião. Aí ele encontra uma pessoa. Ele encontra um homem que vive com a sua família, que vive com a sua mulher. Ele identifica esse homem. Ele é aquele homem que no seu sonho havia o ajudado a sair da prisão. E esse homem aqui no Chile possui uma grande plantação da substância verde. Ele conversa com esse homem, ele consegue uma parceria e ele volta para a sua cidade natal. Assim, com a parceria deste homem, e agora ele consegue vender a substância verde. Após algum tempo, a grande substância de Carilli já faz um sucesso. Carilli se tornou um rei do narcotráfico, seguindo assim o seu sonho. Ele pôde então se tornar milionário, bilionário, a ponto de conversar com Neymar. Neymar e Carilli então se dão muito bem, fazendo uma grande festa para todos os seus amigos. Carilli e Neymar então se fecham em um quarto especial que parece uma sauna, e lá dentro se trancam os dois para conversarem mais próximos assim. Carilli então tem a grande ideia de pegar um grande punhado daquela droga que ele fabrica e colocar no bagulho da sauna lá, para então a sauna queimar o negócio e mandar todo o ar da droga para a sala. Após ficarem aproximadamente meia hora, nenhum dos dois aguenta mais o cheiro daquela droga. E eles tentam sair da sala. Eles batem na porta desesperados. Tum, 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 tum. Me tirem daqui! Me tirem daqui! Mas a porta está trancada. Carilli e Neymar então se veem em desespero, porque eles sabem que a qualquer momento eles podem morrer de overdose por causa daquela droga. E bem, não se sabe muito do que aconteceu naquele dia, mas quando os policiais abriram novamente aquela sauna em que eles estavam, eles não encontraram Carilli e Neymar. O que eles encontraram era muito pior. Eram dois travecos que nada se assemelhavam a Carilli e Neymar. O que poderia ter acontecido naquela sala? Ninguém sabe. Se você quiser continuar, você continua, senão acaba nos travecos mesmo. Mano, eu vou... Calma, eu vou tomar uma decisão fácil pra resolver esse plot confuso aí. O mistério naquele universo se manteve, mas Carilli não estava mais lá. Carilli tinha desaparecido de fato. Carilli mais uma vez acordou numa pequena cidade do interior de Minas. E ele lembrava de tudo como se fosse um sonho, mas a verdade era que Carilli estava num looping. Nada do que aconteceu foi um sonho. O Mundial não foi um sonho. A sauna cheia de maconha não foi um sonho. Carilli estava num looping temporal entre universos. Carilli então obviamente não sabe de nada disso. É algo muito maior que Carilli, mas Neymar algum dia iria revelar para Carilli sobre o seu destino. Acabou? Pode ir, Godão. Godão morreu. Vai, Nathan, prossegue. Tá, então o Carilli, ele não sabia que ele estava num loop, então ele foi
Ele foi fazer o seu dia a dia, né? Ele achou que tinha sido um sonho, né? Mas não era um sonho. Então ele foi fazer o dia a dia dele, né? Então ele foi trabalhar lá na empresa que ele trabalha. E aí ele tava lá, né, fazendo o trabalho dele. Ele era um secretário lá. E aí ele tava, né, usando o computador, né, preenchendo umas planilhas, sei lá. E aí ele percebeu algo estranho. Ele percebeu que na planilha tinha alguma coisa errada. Ele percebeu que as datas estavam estranhas. Ele percebeu que alguma coisa não estava certa. Então, ele foi perguntar pro chefe dele. O chefe dele olhou pra planilha e falou: isso deve ser por causa daquele dispositivo. E aí o cara lhe perguntou: que dispositivo? É uma caixa que certas pessoas têm, que tem capacidade de poder causar comportamentos estranhos no mundo. E onde que eu encontro essa pessoa com essa caixa para poder resolver o problema da planilha? Ele falou: eu não sei, mas tem uma pessoa que sabe. Neymar Jr. Tururu. Aí o cara lhe perguntou: você tem o telefone dele por acaso? Ele falou: por acaso eu tenho. Então ele passou o telefone pra ele. Aí o cara ligou pro Neymar Jr. e falou: eu tô em busca da caixa que tá causando um problema estranho na planilha. Aí ele falou: mano, se envolver com esse negócio de caixa é perigoso, velho. Você não pode ir atrás da caixa, velho. Mas se você realmente quer ir atrás da caixa, você vai ter que falar com uma pessoa. Rodrigues. Ele se encontra em Porto Alegre. Então, Carilli vai até Porto Alegre procurar o Rodrigues para saber mais sobre as caixas. Então, pode ir, Wesley. Carilli vai a Porto Alegre. Ele se encontra com o Rodrigues e eles saem e Carilli vai para uma banca de jornal mais uma vez. Ele pega o jornal do dia e olha. A primeira notícia é: Bolsonaro é presidente. A segunda notícia é: protestos pedindo o impeachment da Dilma. A terceira notícia é: Brasil perde a Copa de 2006. Aí ele olha para Rodrigues e fala: os tempos hoje estão estranhos. Leve-me aonde você tem que me levar. Aí ele e Rodrigues rodam a cidade de carro. Passam pelas ruas, saem da cidade. Vão para os lugares mais ermos. Sobem uma estrada de terra e vão para uma pequena casa de madeira. Eles entram na casa e lá tem a pessoa segurando a tal caixa. Essa pessoa nada mais é que Galvão Bueno. O Galvão Bueno explica o seguinte. O Galvão Bueno fala: você trouxe o jornal de hoje? Aí o Carilli fala: sim, eu trouxe. Aí o Galvão Bueno fala: abra na última página. Aí o Carilli abre o jornal na última página e lá está escrito: Brasil perde de 7-1 para a Alemanha. Aí o Galvão Bueno explica: o mundo não é mais o mesmo desde que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Você, Carilli, você tem que assumir a seleção brasileira e ganhar o Hexa, para assim você poder parar o loop e seguir a sua vida normalmente. Então, tomado de motivação, Carilli vai virar o técnico da seleção brasileira. Mas ele encontra o obstáculo, o atual técnico, Tite. Carilli fala para Tite: eu preciso virar o técnico da seleção. Só que Tite é relutante, ele não vai deixar. E os dois começam a cair na porrada. Caralho. Pode ir, João. Nossa, isso aqui me fodeu. Tite enche Carilli de porrada e o joga para longe, quebrando então a mesa da CBF no qual eles se encontravam. Ali ocorria o duelo do século, onde quem vencesse se tornaria o grande técnico da seleção.
Carille sabe que ele não pode vencer sozinho, que o Tite é muito poderoso, mas então Carille se lembra de todos os momentos que ele viveu até agora. Ele se lembra de todas as suas experiências. Ele lembra da gostosa, ele lembra da fuga da cadeia, ele lembra da maconha, ele lembra do cadeirante, ele lembra de tudo. Então ele reúne todas as suas forças em um poderoso soco e dá na cara de Tite. Tite despenca como se perdesse todas as suas forças e cai desacordado no chão. Havíamos então encontrado o grande técnico da seleção, aquele que herdaria a vontade de todos que vieram diante dele, aquele que pode alcançar o Hexa. Carille então bola um grande plano. Ele reúne os maiores assassinos de todo o mundo e os ordena que eles acabem com todos os melhores jogadores do mundo, aqueles que não estão na seleção do Brasil. Então ele mata Messi, ele mata Cristiano Ronaldo, ele mata todos. Quando chega então na grande Copa do Mundo, restam apenas timecos de países fudidos como Filipinas, China do Sul, não sei, Alasca, países que você nem sabia que na verdade existiam, países que você nem imaginavam que tinham times para disputar a Copa do Mundo. Então acontece o seu primeiro jogo. Aí você, Guilherme, foda-se. Prestem atenção que essa parte vai resolver os furos na história e vai trazer um grande personagem de volta para ser trabalhado aí. Carille então enfrenta a seleção até então desconhecida do China do Sul. China do Sul, isso. China do Sul, com seus jogadores até então desconhecido Xing Chong, o atacante Piroca Fina e o grande astro da zaga, o Passanada Chong. Então a partida começou. Carille estava enganado. As seleções que ele considerava fortes, na verdade não eram nada perto das seleções que estavam emergindo do desconhecido. Sua seleção estava passando muito sufoco. Acabou o primeiro tempo com 4 gols da China do Sul e nenhum do Brasil de Carille. Então Neymar apareceu para Carille e Neymar falou: eu acho que já é hora de explicar para você um pouco mais. Então Neymar explicou que, na verdade, sempre que Carille reinicia o loop, o mundo que ele estava antes permanece existindo e ele é substituído por um traveco naquele mundo. Aí ó, a explicação aí da plot do João. Essa foi boa, hein? Então Neymar diz que ele previu que a seleção teria dificuldades e trouxe um antigo conhecido de Carille que já foi treinado por ele um dia em outra dimensão, o super maconheiro cadeirante. Acabou. Caralho. Vai, Godão, você. Mano, é muita informação que eu tô até sem saber o que falar, mano. Calma. Uma outra dimensão ele era um maconheiro cadeirante, certo que você falou aí? É o maconheiro do João, pô. É o super maconheiro. Ah, sim. Então, mano, eu não sei nem onde continuar, o bagulho deu muita volta, velho. Caralho, mano, vocês deixaram a pior parte pra mim, ele velho. ele tem que ganhar a Copa jogo do Mundo pra poder sair do loop. Retornando ao jogo. Caribe. Preocupado. Tinha grandes jogadores de nomes desconhecidos em campo. Jogadores cujo nome ele nunca tinha ouvido falar, mas ele sabia que eram bons.
O jogo seguia 0-0. E Caribe estava meio desesperado. O jogo em questão não tinha tempo técnico, era um jogo de futebol corrido, era um jogo normal. O primeiro tempo já estava chegando ao fim e o time de Caribe só tomava pressão. Ele estava desesperado, era a última chance dele, era aquele jogo. Então o juiz apita e acaba o primeiro tempo. Caribe reúne todos os jogadores no banco e diz aos jogadores que a atitude que ele vai tomar é algo antiesportivo, porém para com que todos os jogadores utilizassem total capacidade. Caribe tira de dentre suas vestes um pacotinho roxo, e nesse pacotinho roxo continham 11 remedinhos. Cada remedinho tinha um sorrisinho. Então Caribe pegou esse remedinho, deu na mão de cada um de seus jogadores, pediu para que eles bebessem. E não fizessem pergunta, só bebessem. Então, os jogadores beberam aquele comprimido, engoliram. E quando eles engoliram, automaticamente cada jogador sentia-se como se não fosse um ser humano comum. Cada um dos jogadores do time de Caribe se transformou em um macaco. Cada um dos jogadores. E o juiz apita para começar o segundo tempo. Então, começou o jogo dos macacos contra os jogadores da China do Sul. E um detalhe interessante é que alguns dos jogadores da seleção brasileira tiveram um efeito colateral com um remédio que tinha um sorrisinho. Eles não conseguiam parar de rir. Enfim, o jogo continua e graças à agilidade de macaco, a pressão do jogo tinha virado a favor da seleção brasileira. Então, depois de um árduo segundo tempo, o jogo não termina, mas o segundo tempo termina em 1-1. Então, vai pros pênaltis, vai pros acréscimos. Então, tem lá os acréscimos e tal, e vai termina no empate também. Prorrogação, porra. Tem os pênaltis. Aí fica numa disputa de pênaltis. Ninguém erra por 6 rodadas de pênaltis seguidas. Então fica numa pressão, porque o primeiro que errar vai perder. Então, uma grande defesa do macaco goleiro brasileiro. Ele consegue pegar uma bola da China do Sul. e aí o jogo é ganho pela seleção brasileira. Então, nessa hora, Neymar Júnior aparece e fala: finalmente, o loop está terminado. Agora vamos voltar para o começo. Então, Carille acorda de novo numa cidadezinha em Minas Gerais, mas dessa vez o loop está terminado. Então, ele que reteve todas as memórias das interações passadas decide: agora que o loop comemorou, eu preciso ir atrás das pessoas que me ajudaram nessa longa jornada e a gente precisa comemorar. Então, ele vai atrás de Rodrigues, Giovanni, Cadeirante, não lembro o nome do Cadeirante, David e William e qualquer mais um que apareça durante o sonho. Galvão Bueno. Vai, Wesley. Caralho, Natan botou muito furo na história, viado. Meu Deus. Não tem furo nenhum, velho. O jogo com a China do Sul não era o primeiro da Copa? Era o primeiro. Eu percebi isso quando eu tava no meio já, mas aí, foda-se, foi a final. Mano, o Cadeirante não existe no universo que o Carille acordou, porra. Não, calma aí. Mano, é o Cadeirante normal, velho. Calma aí, eu vou corrigir aqui. Na verdade, Carille desmaiou. Ele levanta e ainda é o primeiro jogo contra a China do Sul. Ele estava tão tenso na disputa dos pênaltis que ele havia desmaiado. Mas ainda há jogo.
ainda está na disputa de pênaltis e o primeiro que errar vai perder. De repente, o jogador da China do Sul posiciona a bola para cobrar o pênalti e seu goleiro, que está numa forma de macaco, fica apreensivo para pegar a bola. E no momento em que o jogador da China do Sul... No momento que o jogador da China do Sul vai chutar a bola, o macaco solta um urro. E com isso, o jogador da China do Sul se assusta e erra a bola. E assim, o Brasil ganha o primeiro jogo. E com esse novo poder adquirido, eles vão ganhando jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo. Vão saindo das classificações, oitavas de final, quartas de final, semifinais e chegam à grande final. E essa final é contra a Alemanha Oriental. Carille pega aquele mesmo jornal e ele olha que uma das notícias no meio do jornal é: a Alemanha foi dividida por um muro. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E o jogo que ele está agora é contra a Alemanha Oriental. A Alemanha é um time muito forte. Ela começa goleando 1, 2, 3, 4, 5. Aí vira o tempo. Ela faz 6, 7. Aí o Brasil consegue fazer um gol. 7-1 novamente. Mas Carille, ele precisa pensar numa coisa. Ele precisa ganhar a Copa. Ele precisa virar o jogo para parar o loop. Carille grita para os seus jogadores as palavras que vão fazer com que eles virem o jogo. Que palavras são essas, João? Então, os jogadores, mais uma vez, evoluem. Eles não são mais simples macacos. Agora, eles são os macaconhas. De forma em que eles ganham um tamanho de 2 metros e braços da grossura de um tronco de árvore. Com os macaconhas, a raça superior, a Alemanha não possui nem chance. É gol atrás de gol, de modo que o 10-1 que a Alemanha estava dando para o Brasil não parecesse pouca coisa. Em poucos minutos já era 51-10. Passado o final do jogo, Carille finalmente sai vitorioso junto com sua seleção. Na hora de entrega da taça, Neymar, já em sua forma humana, chega para Carille e o agradece. Obrigado, mestre. Obrigado. É aqui que nós nos despedimos. Você vai finalmente voltar para o seu mundo. Mas não se esqueça, tudo que você viu aqui é real. É real se você acreditar. Então, pegue esta caixa e vá. Volte. Carille, então, engolido pela caixa que uma vez lhe disse a grande verdade, e acorda em Minas Gerais. Ao seu lado está Bolo, que chora de felicidade ao ver Carille e o abraça. Finalmente, você acordou. Você está aqui há muito tempo. Carille, desacreditado e cético, por mais que Neymar tenha dito que tudo aquilo era real, era muito pesado para ele, era uma verdade muito pesada. E ele não conseguiria viver com isso. Carille então se aproxima da cozinha da casa de Minas Gerais que ele estava, saca uma faca, então corta o seu pescoço de orelha a orelha, caindo que nem bosta no chão. Bolo fica desesperado, mas ali era o fim de Carille. Ali era o fim que ele escolheu, da maneira como ele escolheu. Carille pôde desafiar o destino da maneira que ele quis. Ele não deixaria que o destino controlasse seu futuro. Então, morreu. Que final É isso. bosta, mano.
É, pra ser triste mesmo. Queria o quê? Que o Carilli fosse um grande herói? Afinal, qual que era o nome do cara? Caribe ou Cariri? Carilli, porra. Tinha gente falando Caribe, chamaram ele de outra parada com C aí. Mano, Eu falei Caribe? Não, eu falei pô. Caribe, eu falei Cariri, Carilli. foi só Pode olhar você. depois. Você falou Caribe? Várias Não percebi, vezes. não. O Edley falou errado umas 2 vezes também. Eu falei. Falou. Pô, não, você tá fumando aí. Não, velho. mano, eu Possível, escutei, você eu tá não tô fumando. maluco, viado. Eu tô prestando Tá atenção maluco. pra ver se vocês estão acertando os nomes. Tá maluco. Mano, talvez eu tenha errado só da primeira vez, velho. Ô, pô, tava 4x0 pra China do Sul, pô. Bolo. Ai. É godão, pô. Tô aí brincando, caralho. Bolo, é bolo mesmo. A minha tava 0x0. Pô, criou um paradoxo aí, velho. Mano, eu falei, por mais que eu esteja prestando atenção, tá ligado? É muita informação e eu começo a rir, eu desconcentro, viado. Dá pro grande Godão aí começar uma grande história para ele. Não, mano. Comecei. Cadê a história do astronauta? Não, mano, eu não tô. Não tô com então- queima. O Natan Não tô- pode fazer, então. Hã? Ó, só que vamos fazer uma história curta, que nessa aqui, mano, tipo, pra fazer uma história... Não, faz uma história, tipo, só que, tipo, faz duas passadas, tá ligado? Pro mano concluir a história, porque, mano, senão fica, tipo... Por mim, a primeira vez que o cara morreu com os travecos, o bagulho já tinha acabado, tá ligado? Calma, na sua ideia original, ele tinha morrido pros travecos? Ele tinha morrido pros travecos, mano. Como, porra, se o corpo deles não tava lá? Porque é um mistério, ué. É mistério, Guilherme. Você podia deixar o final misterioso. Você não sabe fazer filmes, você não sabe fazer Foi um roteiros. final preguiçoso, velho. Não, você não sabe fazer roteiros. Mano, tinha tanto... Quando o Carilli se suicidou, ele tinha tanto peso sobre ele. Um peso que você não conseguiria aguentar um peso de vários universos. Então o Carilli se matou, mano. Você queria que ele fosse o quê, porra? Que ele fosse o Okabe aí? Não, mano. O Carilli é o Carilli, porra. Se fosse pra se matar, ele se matava quando visse o cadeirante, que você não tinha explicado, que não tinha perna, flutuando, velho. Mano, só que aí ele tava no mundo da maconha, porra. No mundo da maconha pode, mas agora ele estava no mundo real. Mano, da onde vocês tiraram que ele tava flutuando? Eu falei que ele tava de pé. Ele tava de pé flutuando, caralho. Como é que o cadeirante tá de pé, porra? Ué, ele... Mano, o cara ser cadeirante não significa É, ele tava no chão ainda? Ué, pra mim ele tinha se curado e levantado. Não. Ele se curou com o poder da chuteira. Aí eu desenvolvi a história. Era uma chuteira flutuante que, tipo, era como se ele tivesse pernas, só que pernas invisíveis, tá ligado? Então ele não Entendi. tinha perna? Era só uma chuteira que flutuava, porra. Aí pra mim ele morria pros travecos. Aí dava pra fazer uma outra história, que era o mistério de como ele saiu de lá e botou 2 travecos no lugar dele e do Neymar. Sendo que o bagulho tava trancado. Mas o Guilherme, com pouca visão, ele criou essa merda desses loops aí malditos. Mano, você começou a Não tacar tinha um como bagulho continuar. meio boneco, velho. Aí o Guilherme pegou e transformou um bagulho meio Steins Gate, velho. Aí eu peguei e transformei o bagulho meio Akomari. Não foi Steins Gate, pô. Não tinha nada a ver com Steins Gate. Botou loop sim, maldito. Botou loop. Botou loop e Steins Gate. Mas em Steins Gate, a linha do tempo não coexiste, pô. Não tinha como maconheiro ter lá, estar lá. Mano, vocês deram sorte que eu não falei que o cara queria ir pro mar e se tornar o rei dos piratas, filho. Vocês deram sorte. Aí eu coloquei a referência dos Smiles também, aproveitando aquele Sim, negócio. sim. Nós fizemos Sim, um bagulho sim, ser Super 11, velho. Porra. Não, vamos voltar da parte dos travecos então. Só que eu vou botar o Phoenix na história. Não, vai se fuder. Acabamos essa bosta já. Pelo menos essa história aí. Nós podemos discutir a história de Carilli. Nossa, não tem o que discutir, velho. Não faz sentido, não tem nada com nada. A gente discute as nossas opiniões da história do Carilli, porra. A gente compila e faz um livro. Faz um livro, a gente desenvolve um roteirinho bonitinho depois. Não tem roteiro, velho. Toda vez, todos os plots que você botou era merda. O Neymar, velho. O quê? Qual o problema, porra? Por
Que? Qual o problema do super maconheiro? Olha, o que você tem contra o super maconheiro? O que você tem contra o Neymar? Porra, ué. Super maconheiro é quase meu melhor amigo, pô. Era um Neymar não com. Tipo, era uma gostosa com a cabeça do Neymar, você não entendeu, mano. Mano, calma, ele tinha peito? Tinha peito, porra. Caralho, viado. Pensei que mano, eu tinha deixado isso claro, velho. Você falou das pernas, porra. Não falei das pernas, eu falei que parecia uma mulher, porra. Uma italiana. Nossa, eu esqueci desse detalhe, velho. Mano, eu acho que o Edley pra thumb do podcast tinha que desenhar o cadeirante, velho. O cara com a chuteira flutuando e o cabelo de maconheiro. Como Dread. se fosse o Super Saiyajin pra trás. Exato. Eu vou tentar. Aí bota o Neymar gostosa e o Carilli segurando uma pedra verde. Os caras já estão pedindo demais. Não, você tirou pedra também, velho. Ah, era uma maconha, sei lá. É pedra porque, tipo, ela tava... Sabe quando você junta tudo e parece uma massinha, tá ligado? Parece Aquele uma prensado, pedra. quadradão. Exato. Ela é prensadona, É, bem isso aí, úmida. Ela vira tipo uma prensadona. pedra, Isso, literalmente. Isso. Você pode jogar lá no chão que ela vai fazer plá! Tá ligado? Isso mesmo. Pá. Não que eu saiba como é, viu, família? Mas só falando que eu tenho amigos. Conheço um cara. Você conhece um cara no Minecraft que faz um quadradão desse aí, faz um bagulho verde. Maluco. O cara faz um creep e a gente fuma um creep. Esse mesmo. Pô, mano, mas essa solução de foi todo um sonho, velho. É o bagulho mais fácil, né, velho? Mano, eu já tava querendo acabar nessa parada de sonho aí, velho. Então, foda. Não, eu resolvi ainda, pô, botando o looping temporal, ele resolveu todos os furos de roteiro, velho. Todos. Até os dos travecos, eu não precisava. Precisava sim do Traveco, porque era pra acabar a história ali, mano. Tipo, era pra. Eu falei, ó, ninguém sabe o que aconteceu, tá ligado? Tipo, era pra ser um mistério mesmo. Era pra ficar não resolvido, mano. Era pra ele ter morrido no lugar dos Travecos. Mas tem um mistério, pô. O que acontece? Da onde ele tira. Da onde aparecem os travecos que substituem ele É que você não sabe o que aconteceu no meio período entre os malucos abrirem a porta pra descobrir que tinha 2 travecos ali e entre o período que ele ficou desacordado por causa da maconha. Mano, mistério não resolvido não é um mistério legal. Claro que é. É porque se eu contar pro ouvinte o que acontece, perde o bagulho, porque o ouvinte ele tem que imaginar na verdade o que aconteceu. Entendo. Eu só lembro... Quando você... Pode falar. Não, eu só ia dizer que eu lembro de uma obra em que do Edgar Allan Poe que acontece, eu não li, mas eu sei que tem uma dele que tipo, que é de um mistério assim e que no final não tem solução, aí tipo, a frase do final é nem todos os mistérios têm solução, alguma coisa assim. Calma, da onde? Edgar Allan Poe. Que? É um... O cara não sabe quem é escritor Edgar... famoso, O cara não sabe quem é Edgar Allan Poe, velho. Ah, não. O Guilherme é uma pessoa não culta. Fica jogando Edgar Allan Poe? É. O cara fica jogando e Saturn e se desliga do mundo. Não sabe o que acontece em volta dele. Ah, Edgar Allan Poe. É, você pensou que era o quê? Edgar Allan Poe, velho? Que porra é Edgar Allan Poe, velho? Eu vi uma referência sobre esse senhor no livro de Arthur Conan Doyle, conhece? Conheço. Ai, eu- Sherlock Holmes? Não, é Doraemon. Qual o autor do Sherlock Holmes? Eu não lembro. É o Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle. Doyle. É tá certo. Doe. Você fala Doe? Doyle. Não, mentira, eu tô zoando, não sei. Bom, no Sherlock Holmes todos os mistérios são resolvidos, pelo que eu saiba. São, porque geralmente mistérios são pra ser resolvidos quando... Sim, João! Não, calma. Quando se tem pistas do mistério, mas como eu não dei pistas, era pra isso ter acontecido de maneira sobrenatural, e sobrenatural não precisa de explicação para acontecer. Entende? Doyle. Caralho, eu botei no Google Tradutor aqui. Doyle. Doyle. Mas ele é britânico, deve ter uma pronúncia diferente. Mas deve ter no foro isso. Doyle. Doyle. Dial. Pô, mas acho que a gente já poderia finalizar, não é mesmo?
Podemos. Bom, então se você ouvinte sabe como pronunciar Arthur Conan Doyle, mande no e-mail bardogerson.podcast@gmail.com. Considerações finais? Ouvinte, se você pensar numa solução de como o Neymar e o Carille foram substituídos por dois travecos, você também manda um e-mail aí que a gente quer ouvir a sua opinião sobre isso aí. Eu me despeço aqui, um grande abraço a todos. Valeu, família. Falou. Eu me despeço também. Foi um bom podcast. Não faça isso. Adiós.